Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar a atmosfera, né? Mais especificamente as camadas da atmosfera. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, quero que você compreenda o que é atmosfera, né? Entender o conceito de atmosfera, conhecer a estrutura da atmosfera, né? Ou seja, as camadas ali que compõem a atmosfera, né? Identificar a composição e os gases que estão presentes em cada estrutura da atmosfera, tá? E a partir daí vamos refletir, né? Vamos analisar os impactos das atividades humanas sobre a atmosfera. Legal? Bom, começando aqui então, né? Biosfera. Com certeza você já ouviu falar de biosfera, né? Para a gente falar de atmosfera, vamos primeiro falar de biosfera. O que é a biosfera, galera? É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. E um desses ecossistemas é a atmosfera, tá? Outro ecossistema que a gente pode estar citando aí, a litosfera, que é essa camada de terra, a hidrosfera, que é essa camada de água, e a atmosfera, que é a camada dos gases. Tá? E aí você pensa comigo, litosfera, hidrosfera e atmosfera, se relacionando entre si, vão criar a biosfera, que é a esfera da vida, ou seja, permite, né, dar condições ideais para permitir o surgimento de vida humana nesse formato que a gente conhece. Legal? Então, a atmosfera, ela nada mais é do que uma camada de gases que envolve a Terra. Agora, como que surgiu a atmosfera? Você já parou para pensar? De fato, né? A atmosfera ela surgiu de um processo há 4 bilhões de anos atrás, né? No momento em que a Terra ainda era uma bola de fogo incandescente, formadas e repletas por diversos vulcões, né? E aí você pensa, esses vulcões, ao longo dos anos, eles foram liberando os gases, né? E aí, dentre esses gases, a gente pode citar o nitrogênio, vapor d'água, dióxido de carbono, né? Tudo isso que foi se acumulando, né? Foi se criando uma camada que, consequentemente, foi envolvendo a Terra. Tá? Só para você ter um exemplo, o vapor d'água que foi liberado ali pelos vulcões, em um dado momento da escala geológica, né, se formou ali uma grande nuvem e precipitou, o que deu origem aí à hidrosfera. Bacana? Bom, mas vamos se reter à atmosfera, né? Então, a atmosfera ela foi formada a partir da expelição dos gases do vulcão há 4 bilhões de anos atrás. Qual é a composição da atmosfera? Pensa o seguinte, a atmosfera ela é formada, né, em abundância por nitrogênio, cerca aí de 78%, enquanto que aproximadamente 21% é formado por oxigênio. 1% restante que a gente tem é formado aí pelos chamados gases nobres, né? E aí a gente pode ver aqui como exemplo dióxido de carbono, argônio, neônio, hélio, criptônio, xênio, hidrogênio, metano, óxido nitroso. Tá bom? Ou seja, esses gases eles vão se apresentar na atmosfera em menores partículas. Né? E aí vocês podem estar se perguntando aí o que seria esse ppm. Né? Seria partícula por milhões. Tá? Ou seja, pega o argônio, você tem ali 0,934%. Tá? Agora você pega o hélio, você tem 5,24 partícula por milhões, ou seja, é uma unidade menor ainda, tá, do que se apresenta aí o nitrogênio ou o próprio oxigênio. Tá? O que você precisa entender é que a atmosfera ela é formada, né, em abundância por nitrogênio, depois oxigênio e depois você tem aí os gases nobres, que são esses outros gases que a gente estava mencionando aqui agora. Bom, galera, e aí a gente tem as camadas da atmosfera, né? Trouxe aqui para vocês uma imagem ilustrativa, né? Um esquema demonstrando exatamente quais são as camadas. E aí a gente tem, né, a troposfera, né? Que seria aí a primeira camada que a gente está desenvolvendo as nossas atividades, tá? A gente vai aprofundar melhor cada uma delas, tá? Depois a gente tem a estratosfera, depois a gente tem a mesosfera, termosfera, exosfera, e aí é interessante você observar esse esquema que está demonstrando exatamente a ocorrência, né, dos fenômenos. Então você pega ali a termosfera, é onde ocorre ali as estrelas cadentes, né? Pega ali a exosfera, que é a camada da esfera no nível mais alto.
onde você tem ali, é onde você encontra os satélites artificiais, é onde você encontra ali os fenômenos da aurora, né, boreal. Pega ali agora uma parte mais próxima, né, da superfície da Terra, a troposfera, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, né, as chuvas e tudo mais. Tá? Enfim, vou aprofundar com vocês aqui as principais características agora de cada camada da atmosfera. Interessante você se ligar nisso. Bom, a troposfera, então, é a primeira camada, tá? É a camada que está mais próxima da superfície da Terra. Vai aí cerca de até 20 quilômetros de altitude. Tá? É a camada onde a gente desenvolve as nossas atividades. Tá? Ela é composta aí, basicamente de nitrogênio, de oxigênio e 1% daqueles gases nobres, né, que a gente estava mencionando ali. Inclusive, a presença de CO2, tá? E a presença também do vapor d'água. Tem uma temperatura em média aí de 25 graus. Tá? Agora, o que é interessante você se ater é o seguinte, na camada da troposfera, a gente tem uma regulação da temperatura, né, que é exatamente dada pela emissão de CO2 na atmosfera, e aí essa emissão se dá pelas próprias atividades humanas, né? O que começa a entender sobre um processo aí de aquecimento global, né? Ou seja, a intensidade da emissão, né, desses gases de CO2 acabam contribuindo para essa problemática ambiental. Tá? O que vai favorecer que os raios solares eles sejam retidos, retidos na superfície da Terra. Tá? E aí você pensa, se você tem uma ausência de CO2, consequentemente você tem aí uma temperatura mais elevada, né? O planeta ele tende a estar mais frio. Se você tem um excesso de CO2, você acaba tendo um superaquecimento do planeta, que é o que está acontecendo, né? Além da própria radiação solar, o ser humano também está contribuindo com a emissão desses gases, com esses gases de efeito estufa, né? O que acaba originando aí a elevação da temperatura do planeta. Bom, depois a gente tem a estratosfera, né, que é a segunda camada. O que é interessante na estratosfera que você precisa ficar ligado é onde está ali a nossa camada de ozônio, né? Mas aí fica a pergunta, você de fato sabe o que é uma camada de ozônio e você sabe para que de fato ela serve? Galera, é muito simples, tá? A camada de ozônio, ela nada mais é do que uma camada protetora, tá? Dos raios ultravioletas. Ou seja, ela vai filtrando essa intensidade dos raios ultravioletas. Tá? E aí pensa o seguinte, esses raios ultravioletas, eles acabam se misturando com as moléculas de oxigênio. E aí, dentro dessa adição química, né, acaba se formando ali o ozônio. Né? Aí você tem os raios ultravioletas mais duas moléculas de oxigênio. É o que vai formar o O3, né? O que vai favorecer aí a ocorrência dessa camada de ozônio dentro da estratosfera. Tá? Agora, qual é a grande problemática que existe em torno da camada de ozônio? Né? É a destruição dela. É o que com certeza vocês já ouviram falar do buraco da camada de ozônio, né? Feito ali pelos gases CFZ, né? Que na verdade são aqueles aerosóis, né? São os gases aerosóis que a gente acaba dispersando dentro da atmosfera. Inclusive aquele desodorante, né, que você utiliza, alguns deles já até são trabalhados para não gerar esses gases poluentes, mas antigamente, né, esses gases também contribuíam para promover esse buraco na camada de ozônio. Tá? O que vai acabar que, quando uma vez que ele seja liberado, acaba desestabilizando aí as moléculas do ozônio, a ponto de chegar a destruir elas e, consequentemente, causa um buraco na camada de ozônio. Bacana? Bom, depois a gente tem a mesosfera, né? A terceira camada da atmosfera. Por ela estar muito distante da superfície, a gente vai encontrar aí uma temperatura muito baixa, né? Cerca de menos 90 graus Celsius. Tá? Nessa camada é onde começa a ocorrer a combustão. Logo, é onde os meteoritos começam a se fragmentar. Tá? Essa é uma coisa a se destacar dentro dessa camada. Bom, galera, então a gente tem a termosfera como sendo a última camada da atmosfera. Agora preste atenção numa coisa, tá? É comum a gente encontrar a exosfera como sendo uma camada superior da termosfera. E aí sim, ela poderia ser essa última camada.
Agora, o que você precisa entender é que a exosfera ela nada mais é do que uma camada de transição, tá? Entre as estruturas da atmosfera e o espaço. Legal? E aí quais são as características? Primeiro que você tem uma ausência de gases, né? O que vai tornar uma condição de ar rarefeito. Depois que você encontra ali fenômenos físicos e químicos, que são a presença de aurora, né? Boreal, austral, e que isso pode estar interferindo em alguma comunicação, seja ela por satélite ou por rádio. Tá? Depois, você vai encontrar satélites, né, orbitando dentro dessa camada. Até mesmo a chegada ali de ônibus espacial. É até onde o ônibus ele consegue alcançar e depois você está no espaço. E aí eu trouxe para vocês aqui um esquema e eu queria que vocês fizessem isso, tá? No caderno de vocês. Coloca ali as camadas da atmosfera e aí vocês detalham, né, as principais características. Desde a estudo da troposfera, com a presença ali de fenômenos meteorológicos, que é a primeira camada onde a gente desenvolve as atividades, né? Que, consequentemente, é a camada mais impactada pelas atividades do ser humano. Depois, a estratosfera, que é onde está ali o ozônio, olha lá o O3, né? De ozônio. Depois a gente tem a mesosfera, com a fragmentação ali dos meteoritos. Depois a gente tem a termosfera, tá? E aí destaca ali as principais características dela, né? Ou a questão do ônibus espacial, a questão da aurora polar, né? Seja ela boreal ou austral, a presença de íons, né? O que cria uma camada de ionosfera. E depois a gente pode colocar ali a camada da exosfera, que é essa camada de transição, né? Entre as estruturas da atmosfera e o espaço. Legal? Bom, agora trabalhando um pouquinho, né, essa ideia de atmosfera e sociedade, como que o ser humano, né, ou melhor, as atividades do ser humano estão interferindo nessa esfera que seria essa camada de gases. E aí eu já coloquei duas imagens aqui para vocês que talvez choque um pouco e de fato seja a principal forma que o homem está intervindo, né? Entendo que a gente já interfere na atmosfera desde os princípios da Revolução Industrial, no momento em que a gente vai mudar a nossa forma de produzir, tá? Emitindo cada vez mais gases poluentes. Então, se hoje a gente começa a falar de mudanças climáticas, se hoje a gente começa a falar de buraco na camada de ozônio, é porque lá atrás, né, teve um processo, existiu um contexto que contribuiu para essa consequência que a gente tem hoje, né? Então, hoje projeta-se que um gás metano, por exemplo, ele vai durar 100 anos para ser dissipado na atmosfera. Ele leva muito tempo, é quase que uma escala de vida humana, né? Então, por isso que é essencial a gente repensar as nossas atividades, repensar a ideia do desenvolvimento sustentável, repensar o consumo sustentável de maneira em que a gente se conscientize, né? Seja no processo produtivo, seja no próprio processo de consumo, para estar emitindo, né, menos gases poluentes. E isso parte sempre do ideário, né, da ideia do consumo e do próprio desenvolvimento sustentável. Tá? Então, como relação, né, atividades econômicas e economia e atmosfera, a gente pode estar citando aí as atividades econômicas, as principais atividades, seja até ali, né, a emissão do gás que a vaca joga ali, lança para a atmosfera, ou uma fábrica, por exemplo. Tá? O que vai acarretar sérios problemas, não só a natureza no geral, mas como a própria saúde humana. Né? Vira e mexe você vê uma reportagem falando sobre a China, né? uma nuvem de fumaça, né? Uma nuvem de poeira, ela paira ali sobre a atmosfera chinesa. E isso é decorrente da própria emissão de gases poluentes que eles emitem ali. Lembrando que a China é a segunda maior economia do mundo. Tá? A gente vai fazer uma aula especificamente para trabalhar essa ideia de ilha de calor, de inversão térmica. Tá bom? Fica tranquilo. E aí eu trago para vocês o seguinte: se a atmosfera é uma das esferas essenciais, né, e que possibilita ali o surgimento de uma biosfera, o ser humano ele cada vez mais está interferindo, né, na biosfera através da atmosfera. Ou até mesmo da hidrosfera, né? Seja ali com o derramamento de óleo, por exemplo, do petróleo,
né, acabando com o ecossistema aquático. Então, galera, é fundamental que exista um equilíbrio natural entre todas as esferas, sobretudo o homem, ou melhor, as atividades humanas e o consumo da natureza, tá bom? Então, não vou simplesmente encerrar como de costume hoje. Eu quero encerrar e também deixar uma reflexão para vocês, tá? Talvez acho que isso seja o nosso papel enquanto cidadão, né, dessa sociedade que a gente vive e cada vez mais consome os recursos da natureza. E aí eu trouxe uma frase aqui de um filósofo, né? Alguns devem conhecer, chamado de Friedrich Nietzsche, que enfim, é fantástico ele, para quem não conhece, aconselho que leia, tá bom? Diz o seguinte, eu também quero a volta à natureza, mas essa volta não significa ir para trás, e sim para frente, né? Então, eu tiro como conclusão que retroceder, né, não significa que a gente esteja indo para trás, né? Às vezes é fundamental a gente dar um passo para trás para a gente avançar lá na frente. E de fato é o que me chamou a atenção quando eu li essa frase e trouxe isso para vocês, pensando no que a gente está vivendo hoje, né? A gente passou aí praticamente um mês com os meios de produções paralisados, né, do mundo todo, o que acabou abalando uma crise e tendo como consequência uma crise econômica, né? Mas o fato é que essa pausa, né, na produção mundial trouxe à natureza o que já não acontecia há muito tempo, né? A natureza começou a florescer novamente, né? A natureza começou a ter vida novamente, né? Então, muitos fenômenos ali que não ocorria devido à própria circulação de pessoas no mundo, devido a próprias atividades humanas, começaram a retornar quando essas atividades produtivas foram paralisadas, né? Então pensem sempre isso, tá? Reflitam sobre dar esse passo para trás para avançar lá na frente em prol de uma sociedade, né, mais consciente dos seus passos. Legal? Galera, um abraço. Qualquer coisa a gente está aí. Valeu!